Fala, meus alunos da etapa 6. Estamos de volta aqui com mais uma aula de matemática com o professor Rodrigo Lopes, ok? Na aula de hoje eu vou estar trazendo a devolutiva da atividade, mas eu também estarei fazendo uma pequena revisão sobre nosso conteúdo, que é funções, ok? Então nós temos duas missões para hoje. Além da devolutiva, eu vou dar um breve resumo aqui, uma revisada do que seria as funções, né? A gente ainda está bem no início desse conteúdo, ok? A gente só viu a primeira parte, o que é uma função, como identificar se uma relação é uma função, não é isso? A gente ainda viu o que é função. O que seria função? É quando eu tenho dois valores, dois valores que irão se alterar em função do outro, ok? Se alterar em função do outro. Vocês lembram lá na aula do professor, lá do canal Educação, ele colocou lá um exemplo bem claro do que é função. Vocês estão lembrados? Ele pegou, por exemplo, o preço da gasolina. Claro que, infelizmente, a gasolina não é só isso, né? Mas ele utilizou o preço e deu um exemplo. Se 1 litro de gasolina for R$ 5, aí eu ia, logicamente, 2 litros seriam 10, 3 litros, 15, 4 litros, 20, e assim por diante. Ou seja, o valor, o total a pagar, o preço, está aumentando em função de quê? Da quantidade de litros. Então, quando nós temos uma função, é isso. Quando um valor ele vai aumentar ou ele vai diminuir em função de outro. Aqui eu poderia citar vários exemplos do nosso cotidiano. Quando você vai fazer uma compra, quando você vai, vamos dizer assim, pagar uma prestação, né? Teriam vários exemplos onde um valor está se alterando. Lembrando que essa alteração pode ser uma diminuição ou pode ser um aumento, ok? O importante é que função é quando eu tenho dois valores, um aumenta em função do outro. Nós vimos também como identificar se uma relação ela é função. Vocês ainda estão lembrados? Basicamente, é só nós observarmos sempre pelo diagrama. Vou colocar aqui um pequeno exemplo com números aleatórios. Não se preocupe com esses números aqui. Não se preocupe o porquê de um número estar ligado em outro. Só se preocupe com a própria ligação, ok? Vou colocar aqui. Quais são os dois critérios? Vocês estão lembrados para ser uma função? O primeiro, não pode sobrar elemento. Aonde? Nos dois conjuntos? Não pode sobrar no primeiro conjunto, que geralmente é o conjunto A, não é isso? Geralmente, quando vem uma questão, é A e B. Poderia ser quaisquer outras letras, o importante é o quê? Que não pode sobrar elemento nesse primeiro conjunto. E a outra? Cada elemento do primeiro conjunto só pode estar ligado a um do segundo. Está ligado a um elemento do segundo conjunto. Do segundo, ok? Aí eu observo aqui, ó.
O elemento 1, ele está ligado, o elemento 2 também está ligado, o elemento 3 também está, e o elemento 4 também está. Não sobrou nenhum elemento. Então, essa primeira regrazinha ele já cumpriu. O elemento 1 está ligado para mais de um em B? Eu observo que não, né? Ele está ligado apenas para um. O elemento 2 está ligado apenas para o 4. O elemento 3 está ligado apenas para o 6. E o 4 está ligado para o 8. Então, isso aqui é função, ok? Observe que cumpriu as duas regras. Vamos mudar aqui um pouco. Vou fazer as ligações novamente. Nesse caso aqui, isso aqui vai representar uma função, eu observo que não sobrou ninguém no conjunto A. Então, ele cumpriu o primeiro. Só que o elemento 2, ele está ligado para o 2 no B e também para o 4. Ou seja, eles têm mais de uma ligação. Quando isso acontece, eu já digo que aqui não é função. Observem, só não é função porque o elemento 2 está ligado para 2, ok? Ele só poderia estar ligado para 1. E se tivesse dessa forma? O que é que vocês acham? É função ou não é função? Vamos observar. Sobrou elemento no conjunto A? Não sobrou. Está ligado algum elemento do A para 2 em B, ó. O 1 está ligado para o 2 também para o 3 para o 6 e o 4 para o 6. Não tem, né, gente? Então, essa aqui é função. Aí você pode dizer assim, ah, professor, mas sobrou elemento no conjunto B. Mas no conjunto B pode sobrar. Ah, professor, tem 2 do A ligado em 1 para B. Também pode acontecer. O que não pode? É 1 do B do A ligado em 2 para B, ok? Mudei aqui sem querer, vou voltar. Então, essa daqui ela é função. Nós vimos também 3 conjuntos importantes. Ver se vai ter espaço aqui para mim. 3 conjuntos. É o conjunto, vou colocar aqui, ó, domínio, o conjunto contradomínio e o conjunto imagem, ok? Quem vão ser esses 3 conjuntos? Atenção, conjunto domínio são todos os elementos do conjunto A. Quem seria aqui, ó? 1, 2, 3 e 4, ok? O contradomínio são todos do B. Quem seriam? 2, 4, 6, 8. E o conjunto imagem? São os elementos do conjunto B que estão ligados para o conjunto A. Quem são eles? 2 e 4, ok? Basicamente, o que nós vimos até agora foi isso. E saber o que é uma função, identificar se é ou não, e identificar os conjuntos domínio, contradomínio e imagem, ok? Vamos resolver aqui nossa última atividade que eu passei. Nós vamos identificar conjunto domínio, conjunto contradomínio e conjunto imagem. Lembrando que ele já está dizendo que aqui é uma função, ok? Então, não precisa nós irmos identificar. Mas, se quiséssemos fazer isso, estava fácil, não estava? Primeiro, vamos dizer aqui quem é o conjunto domínio. Quem vão ser, me digam aí. Eu tenho aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4, porque são todos os elementos do nosso primeiro conjunto, ok? Assim, os elementos são 1, 2, 3 e 4. Quem vai ser o nosso contradomínio da função? São todos os elementos do conjunto B. Quem são eles? 2, 4, 6, 8 e 10. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Quem vai ser o nosso conjunto imagem da função? Vão ser os elementos do conjunto B que estão ligados para o A. Quem são eles? 2,
4, 6 e 8. O 10 não entra, porque o 10 não está ligado para o conjunto A, ok? Fechamos aqui o nosso exemplo 1. Domínio 1, 2, 3 e 4 é o conjunto A, contra domínio 2, 4, 6 e 8 é o conjunto B, e imagem 2, 4 e 6, que são os elementos do B que estão ligados em A. Vamos fazer aqui a mesma coisa, né? Ainda continuamos no mesmo exemplo. Primeiro, me digam aí quem é o domínio. Eu tenho -1, 0, 1 e 2. Quem é o contradomínio da função? Me digam aí. É 1, 2, 3, 4 e 5. São todos os elementos do B, ok? Observem aí. Quem é o conjunto imagem da nossa função? Eu tenho 1, 2 e 4, ok? No conjunto imagem não entrou nem o 3 e nem o 5. Basicamente, se vocês assistiram essa aula, se vocês entenderam, vai ser simples de resolver a nossa atividade avaliativa, ok? Tenham bastante atenção, qualquer dúvida, estarei disponível aqui para resolvê-las. Por hoje, era só isso. Façam uma boa atividade avaliativa e, consequentemente, terão uma boa nota. Até mais.